Olá pessoal, boa noite. Como mantém a tradição, né? Ou bom dia ou boa tarde, o horário que vocês forem ver o vídeo com eles cumprimentados. Eu aqui de novo, o Jefferson, canal JF do Cartão Histórias de África. Hoje vamos falar de um tema cujo termo muito usado é o foco principal desse vídeo de hoje. Durante 2019, meados de 2019, também em alguns momentos da gestão Temer, pós-impeachment, alguns atos dele que ele fazia, muita gente usou esse termo. Um termo que eu vou comentar agora. E muita gente está confundindo esse termo com algumas ações. Bom, sem mais delongas, vamos lá. Esse vídeo eu vou explicar o conceito do termo eu avisei. Eu avisei. Muita gente confunde o termo eu avisei com uma expressão de felicidade. Oba, lá, eu avisei, viu? Não falei que eu não avisei? Não, gente, eu vou explicar uma coisa. Que foi um termo muito usado em 2017, ainda no governo do Michel Temer, 2018, com alguns atos que ele fazia. Muita gente viu aí, tá vendo aí? Eu avisei, isso que lá. E quando o Bolsonaro ganhou, 6 meses depois, começaram a surgir muitas coisas, alguns escândalos daqui e dali, os filhos aprontando horrores também. E a frase e o termo ressurgiu, e até hoje o povo fala eu avisei, escreve no Facebook eu avisei, no Twitter eu avisei, no Instagram eu avisei, em tudo eu avisei, no WhatsApp eu avisei. O que acontece é o seguinte, gente, muita gente acha que as pessoas que falam eu avisei, provavelmente a grande maioria extrema que fala eu avisei são as pessoas da esquerda, né, que falam eu avisei. Acho que é raro um da direita falar eu avisei. Um da direita que votou em Amoedo, ou que votou em Alckmin, algum PSDBista, algum novista chegou a falar eu avisei. Sinceramente, não sei se tem algum direitista que tenha dito eu avisei. Mas a esquerda em peso todas falaram esse termo eu avisei. Eu vou explicar o que eu avisei. Não é um termo que a gente fala com felicidade. Muita gente, grandes amigos meus também, grandes amigas minhas também, eles falam que quem fala eu avisei está falando com felicidade, está torcendo para o país dar errado. Eu vou discordar e vou explicar. Por que a gente fala eu avisei? Principalmente o povo da história. Sou de história, historiador, professor de história, tenho pós na área de cultura africana e tal, estava com pós na área de educação também, ensino tecnológico, ensino de história e também concluinte em pedagogia. Vamos lá, o que acontece? A gente que estuda essa área de história, a gente tem um conceito, uma noção técnica de perspectiva histórica futura. Não, a gente não prevê futuro, não. Tem uma noção de perspectiva histórica. Com o passado, a gente analisa o presente para tentar compreender o que pode ser o futuro. História é isso. Em outras palavras, pode ser, como diz a grande historiadora Vavi Borges, história é a filha de seu tempo. Vamos lá, gente. Por que muito de história não torceram para o país dar certo? Não é que não torceram, sabiam que não fazia sentido torcer para dar certo, sabiam que já ia dar errado. Por quê? Vamos logo aqui avisando que quando eu
quando ele ganhou, eu escrevi lá. E hoje a eleição foi dada ao presidente Jair Messias Bolsonaro. Uma capitão paraquedista que concorreu à eleição. Fiz uma pequena ficha dele. E falei, bom, que já que ganhou, eu torço para que seja um bom governo. Torço para que seja uma boa gestão. Estou torcendo para que ele faça um bom governo e que espero estar errado. Eu escrevi isso no Facebook quando ele ganhou. Torci para que eu estivesse errado, ele fizesse uma boa gestão, um bom governo. Como eu queria isso. Mas eu vou explicar por que muitos historiadores não torceram. Não porque não queriam torcer, que sabia que não tinha como, que não tinha, mas sabia que não ia dar certo, que não ia, mas eles sabiam que não ia funcionar e não ia mudar nada, não ia adiantar torcer. Então, o que acontece? Por quê? Porque muitos que falam o termo eu avisei, eles falam que eles não falam torcendo pro país dar errado. Eles falam com a noção de que sabia que poderia acontecer, como também poderia não acontecer, mas se prevenisse, não aconteceria, não haveria palpites, não haveria possibilidade de acontecer ou não. Vou explicar por quê. A história, em milhões de tendências, historiografias e teorias da história, tem uma questão que fala que a história é cíclica. O que aconteceu aqui pode acontecer em partes aqui e por completo aqui de novo. A história sempre vai girar. O que aconteceu aqui numa época pode acontecer depois, em 180 graus, um ocorrido próximo, e depois em 360 a mesma coisa ou a mesma proporção em escalas diferentes. O que acontece? Por que até hoje músicas como Que País é Este, do Legião Urbana, faz sentido? Fez sentido nos anos 80, fez sentido nos anos 90, fez sentido nos anos 2000 e faz sentido agora. É isso, é o ciclismo, não sei se o termo seria, mas é a história cíclica. Por isso que muitos falam, eu avisei. Quem entende da noção do que vai acontecer mais pra frente. É por isso. Infelizmente, eu também tô aqui para apontar também, pô, em gente do nosso meio. Infelizmente, tem um grupo da esquerda, tem esquerdistas e esquerdalhas. Esquerdistas é a gente que não trabalha com perspectiva, com noção, que não é... Nós sabemos que estamos em um país que a gente torce para ser um país bom, a gente não é aquela coisa radical. E tem a esquerdalha. A esquerdalha sim. A esquerdalha sim, aquela galera radical que é invejosa, que torce para dar errado sim, que quer ter o prazer, mas falar com sangue nos olhos. Eu avisei. Aquela coisa, né? Eles querem ter esse prazer de falar eu avisei. Mas eles falam com uma alegria, né? A parte da esquerda mais séria, mais dedicada no que está fazendo, já não. A gente já procura sempre falar. Infelizmente, a gente fala eu avisei, porque a gente tem essa noção. Te diz, lá, eu avisei, viu aí? Não quis ouvir aí. Realmente, nós avisamos, mas de maneira séria. Quando ele ganhou, o que a gente fez? Bom, tomara, esperamos que ele faça uma ótima gestão. Eu até comentei, torço para que dê certo. Mas por que muitos historiadores
criticaram a gente, que torceu para dar certo. E nós de história sabemos que, pela história ser cíclica, as probabilidades de dar certo eram mínimas. 1 em 10 milhões. Sim, isso é história. Probabilidades também envolvem história, não só matemática, ou geoestatística. Então, a gente que entende de história, geopolítica, sociologia, culturas sociais, ensino na área de história, a gente entende que o que a gente está falando de... Quando a gente falou avisei, não é para menosprezar. Então, eu quero explicar aqui aos amigos que o conceito do eu avisei não é de forma, sabe, comemorativa. A gente não fala isso comemorando. Eu avisei, pá, soltar os fogos e pá, estourar o champanhe e pá. Não. A gente fala de maneira técnica e lamentável. A gente lamenta por termos avisado e realmente, de fato, ocorreu o que avisamos, né? Tem um amigo meu, o Gilvan, historiador e também filósofo, ele fala: tá vendo aí? Eu avisei desde 2016 avisando. É isso que o Gilvan fala. Ele é formado em história, se formou em filosofia, se formou na mesma faculdade, fez na Filho, onde eu fiz também filosofia, fez na UERJ. Então ele sempre dizia isso, desde 2016 avisando. Por quê? A gente tem essa noção, a gente explica tecnicamente as coisas, mas com a polarização política da internet, acaba atrasando até as situações. Então, o que acontece? O que ocorre? A história cíclica mostra isso, que a gente explica, o que a gente explica não é uma maneira de comemorar, de gostar, de querer... Então, vamos voltando aqui. Então, como posso concluir aqui? É uma história cíclica. A gente explica tecnicamente, mas a gente não está prevendo, não é evidente. Mas a gente tem uma noção que pode ocorrer. Então, só para finalizar, falando pela trocentas vezes, infelizmente, muita gente usa esse conceito como deboche. A gente da esquerda falando com cumplicidade. Mas os sérios falam de maneira correta. Eu avisei por quê? Sabia que podia acontecer e é uma pena que aconteceu. Mas os sérios torcem para dar certo. Eu torci para dar certo. Agora não tem como torcer mais. Com a pandemia aí, ele aprontou com a pandemia, quis ser melhor que os outros, ainda não que deu.